Eu quero falar também de uma outra relação internacional envolvendo Brasil e Argentina agora. O presidente Lula cobrou desculpas de Javier Milei pelos ataques feitos pelo argentino. Bruno Pinheiro chega para trazer essas informações para a gente. O presidente da República diz que preza pela relação entre Argentina e Brasil e de que maneira que ele relaciona uma possível quebra dessa confiança a partir de uma menção pessoal. Hein, Bruno? Conte tudo para a gente agora. Bem-vindo, meu amigo. Uma relação ainda não resolvida, né, Evandro? Ótima tarde a você, a quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Lula voltou a falar sobre esse relacionamento, sobre uma relação civilizada com o presidente da Argentina após diversas críticas quando Javier Milei chamou Lula de comunista e de corrupto. Também durante a campanha eleitoral subiu o tom nas redes sociais e Lula espera que seja feito um pedido de desculpa, justamente relacionando direto ao nome do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que tenha respeito pelo governo brasileiro e que isso aconteça, que ele aceite, reconheça que foi um erro na verdade. Essa fala de Lula foi durante uma conversa com jornalistas de agências internacionais no encontro na residência oficial lá no Alvorada, e era justamente também esse olhar lá do Itamaraty que eles estavam esperando que Javier Milei subisse o tom novamente naquele evento em Santa Catarina e haveria uma consequência, o que não aconteceu. Nem mesmo subiu o tom e não houve nenhuma consequência para a Argentina. Vamos rever então essa fala do presidente Lula, justamente afirmando que espera uma relação civilizada com o governo argentino. Vamos ver. É o seguinte, eu já falei isso, ele tem que pedir desculpas ao Brasil, sabe? Senão a relação é complicada. Sabe? Você pode falar a bobagem que você quiser falar, desde que você respeite o direito dos outros. Evandro, esse assunto acaba rendendo porque Lula era amigo e é amigo do ex-presidente da Argentina, é amigo de outros nomes aqui ligados à América do Sul, do presidente da Venezuela, que está numa campanha eleitoral, inclusive para o final de semana, e Lula tem feito essas declarações, que não precisa ser amigo de ninguém, só basta respeitar realmente estas relações civilizadas e que as relações comerciais não sejam abaladas também. Mas de Javier Milei, e começou lá na campanha eleitoral e até agora não acalmaram os ânimos, eles não se encontraram, não se reuniram, tinha aquela expectativa de encontrar naquele encontro da cúpula do Mercosul, o que não aconteceu e até agora ninguém levantou uma bandeira de sinal de paz. Vamos ver o que deve acontecer, se o encontro deve acontecer ainda este ano entre Javier Milei e o presidente Lula. Evandro. Obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Ô, Gustavo Segré, esse pedido de desculpas virá? Não virá. Por quê? Não virá. Primeiro porque o Milei é teimoso do mesmo jeito que o presidente é teimoso também. E essa sua resposta é baseada justamente em conversas que você teve nos bastidores há pouco, né? Com pessoas do governo. Não vai ter desculpa nenhuma. O Milei entende que não deve pedir desculpas. Ele se aferra, no caso de a manifestação comunista e socialista, a própria fala do presidente Lula. No caso de corrupto, em função das 3 sentenças em 3 instâncias diferentes. E eu conversei mesmo com pessoas do governo argentino indicando, o processo foi anulado. Então, do ponto de vista legal, essa acusação não procede, mesmo com as 3 sentenças firmes e tudo que nós já sabemos. Mas aí vem a outra parte, que é, na época da campanha, o presidente Lula, ele fez campanha para o outro candidato, Massa. De fato, o governo brasileiro, através de intervenção da ministra Simone Tebet, deu um aval perante o FMI, através do CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, por $1 bilhão para que o FMI solte dinheiro antes das eleições para favorecer ao candidato Massa. E o presidente Lula, na época, tratou de antidemocrático ao presidente Milei, na época, candidato. O que eu esperaria? Uma grandeza dos dois. Me parece que seria de enorme valia se os dois indicarem, eu falei coisas para você que podem ter te magoado, te ofendido. E você falou coisas para mim que me ofenderam. Mas as relações entre o Brasil e a Argentina devem estar por cima dos locatários do poder. O que você acha? Isso seria uma grandeza de qualquer um dos dois,
do Itamaraty, da chancelaria argentina. Sugeri isso, inclusive, para a chancelaria argentina, indicando por que a gente não faz um... Senta numa sala, né? Até aqui, vamos daqui para frente, o que passou, passou. O pragmatismo político e, sobretudo, nas relações, Evandro, porque no ano 2000, de tudo o que o Brasil exportava ao mundo, 12% ia para a Argentina. E de tudo que a Argentina exportava ao mundo, 11% vinha para o Brasil. Hoje, na ida e na volta, é menos de 4%. E os dois países aumentaram as suas compras e as suas exportações. Então fica muito claro que não vai atrapalhar uma má relação entre os presidentes, mas ajudaria muito se essa relação fosse mais cordial. Piperno, você concorda aqui com o Gustavo Segre que os adultos devem sentar numa sala e conversar e se ajustar? Esse assunto já deveria ter sido superado há muito tempo e agora, veja, quando o presidente Lula chamou o Milei de antidemocrático, ele errou, até porque era um período eleitoral. Eu não gosto muito desse tipo de pronunciamento de intervenção durante períodos eleitorais. Só que assim, é como se o presidente Lula tivesse jogado uma biribinha e o outro levava uma bomba. Porque, assim, o Milei não só foi mais agressivo, como ele continua sendo. O Lula, pelo menos, parou. O Milei continua. Agora, não vai haver pedido de desculpas coisíssima nenhuma. Está muito claro. Só que tem uma coisa. Aí vem, digamos, a esperteza do político que também sabe ler e enxergar bem o jogo. O Lula, nesse caso de hoje, estava falando para um público externo. Estava falando para o mundo. Muito bem. Ele sabe que a figura dele é maior que a do Milei. Ele sabe que ele é um líder mundialmente mais popular que o Milei. Será? Então, muito mais, né? É só ver os amigos de um e de outro. As dúvidas. Será? Isso é uma coisa que nem vale o debate, porque o Lula circula pelo mundo. O Milei não, né? Não. O Milei não, né? O Milei... Não, foi elogiado pelo FMI. O Milei circula o FMI no bando da bolha da extrema-direita. Ele não é. Sim, ele não é. Ele não é amigo do primeiro-ministro da Alemanha, o inglês, o francês. Mas o Milei está no primeiro mandato, 6 meses. Então, o Lula está no terceiro. Então, até por isso ele não construiu esse tipo de laço. O Lula tem. Outra coisa, o Milei, ele, por exemplo, arruma atritos até com o primeiro-ministro da Espanha. O Lula é amigo do cara. Então, é uma diferença. O tamanho, a estatura dos dois. Um é um grandão, o outro, por enquanto, é um pigmeu político. Então ele sabe que ele pode falar. Não sei se ele é tão pigmeu político. Ele está fazendo uma política econômica revolucionária na Argentina. Isso. Colocou a Argentina novamente nos holofotes. Queda de 5% do PIB do primeiro. Não, mas não é culpa dele, Piperno. Essa é a revolução. É um ajuste que ele está fazendo. Ele não pode ser cobrado por anos de políticas populistas, peronistas, de esquerda, do atraso, e agora cai na conta dele. Ele está fazendo o ajuste necessário. Agora, não existe ajuste indolor. Agora, voltando ao nosso tema aqui, o Milei, evidentemente, que errou, embora ele não fosse ainda presidente. Então, ali, eu não gosto desse tipo de estratégia, mas era a estratégia de campanha, então, atacar o Lula para ser o antagonista, né? Para se valorizar e mostrar um modelo diferente para a Argentina, um modelo liberal, um modelo à direita. O presidente aqui, por sua vez, erra também, porque não tem que dar palpite em relação à eleição de outro país, porque se ganha aquele que ele estava criticando, ele vai ter que governar e lidar com essa pessoa como de fato está ocorrendo. Agora, enquanto os dois são presidentes, agora ambos são presidentes, aí não tem que ter mais atrito, aí é mundo de adulto, aí tem que ser pragmático e governar, acabou, né? Aí não é Twitter, não é quinta série, aí ambos têm que ter atitude de presidência. Essa tal liturgia do cargo não é frescura, né? É até, aliás, uma instituição conservadora que sobreviveu no tempo e tem uma razão de ser por quê. 4h26, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí. Nas outras plataformas continuamos e quero permanecer na Argentina também, porque em entrevista ao programa Pase lo que Pase, da Rádio Combos, Alberto Fernandes fez um balanço da gestão kirchnerista naquele país. Sobre a derrota nas urnas, o ex-presidente afirmou que os eleitores votaram em Javier Milei sem medir as consequências e ponderou: diante da derrota é preciso revisar e propor um debate sobre o que ocorreu na Argentina.
Em relação ao avanço da direita no mundo, Alberto Fernandes admite a força e a articulação dos adversários, sobretudo nos últimos 3 anos. E, segundo ele, a força da direita vem de um discurso eficiente e uniforme. Fernandes lamenta não ter percebido esse movimento social e político e, quando foi questionado sobre as eleições na Venezuela, ele espera que o processo democrático seja respeitado. E aí eu trago umas aspas aqui. Se Maduro for derrotado, terá que aceitar. Ô Gustavo Segré, como é que você vê essa leitura com luz do tempo feita, então, pelo ex-presidente Alberto Fernandes? Alberto Fernandes é um sem ninguém. Ele foi um poste político, um poste eleitoral da Cristina Fernandes, que depois tentou fazer uma coisa dele no governo, deu um estouro absurdo, colocou a Argentina pior ainda do que estava. Tanto é que ele não mora na Argentina, ele mora na Espanha, porque ele não conseguiria morar na Argentina sem ser xingado em cada esquina por onde ele passa. Então, não tem nenhuma moral para falar sobre a Argentina, sobretudo considerando que nos últimos 20 anos, depois, inclusive, 24 anos, desde Cristina Fernandes, só com a intervenção do Macri, o resto foi populismo de esquerda. Então, essa menção que fala Piperno, com lógica, os números mostram isso, não tem a ver com o Milei, que tem 6 meses de governo ainda. Mas ele está dizendo uma coisa óbvia, mas ele não conseguiu. O problema de toda a bagunça e do prejuízo eleitoral e econômico da Argentina, em grande parte, é culpa do Alberto Fernandes. Então ele teria que se chamar a silêncio, ficar quieto na Espanha e curtir a vida e não incomodar mais ninguém. O melhor seria o silêncio para ele, Piperno? O presidente Alberto Fernandes, obviamente, ele não deixou lá um legado, né, que possa deixar que possa orgulhar os seus correligionários. É óbvio que não. Ele vai se tornar, assim, o Segré tem razão, uma figura política menor. Tá? Não vejo. Eu tenho a impressão que a vida política dele acabou, tá encerrada. Então, eu acho que não se deve dar muito valor e muita audiência àquilo que Alberto Fernandes diz. É alguém que vai ser esquecido pelo tempo, sem dúvida nenhuma, falha na autocrítica, inclusive. E a única coisa que me chama a atenção é que ele fala do discurso da direita mundial e tal, né? Eu acho que até nisso ele erra um pouco ao supervalorizar o fenômeno. Agora, é fato, e hoje eu recomendo mais um ótimo artigo do meu amigo Sérgio Fausto, no jornal Estado de São Paulo, falando exatamente da direita brasileira que se apequena em relação a esse movimento da extrema-direita. Então, é aí, para mim, que está o grande embate. A esquerda está no mesmo lugar. Ela faz o que ela fazia antes, é mais ou menos o mesmo tamanho de eleitorado em todo lugar do mundo. Mas a grande mudança, a grande migração de eleitorado está lá. Né? É do centro para essa extrema-direita. Onde é que está a direita tradicional? É isso que... Esse é um debate que tem que ser feito entre correntes democráticas.